Estou recebendo aqui meu amigo, o CEO da Ford Truck. Você tem, Dani? Ford Truck? Até o final do programa eu vou acertar. Meu amigo Osmar Oliveira, boa noite. Boa noite, Geraldo. Um prazer estar aqui de novo. Sempre muito bacana as conversas aqui no teu programa. Obrigado. Olha, é sempre bom porque a gente, quando traz um empresário, né, desse segmento, o Brasil continua crescendo. As contas, você tem boleto, amigo? Não vai trabalhar para tu ver uma coisa, fica vendo fofoca de novela, porque o boleto chega, parceiro. Fica ouvindo aí um bando de Zé Ruela inventando história. Sabe qual é a sua realidade? É acordar cedo, trabalhar, ter responsabilidade, tudo bem? Porque do contrário, a conta chega e vai pro Serasa. Osmar, a gente começa o programa fazendo uma apresentação da sua empresa. Na tela, a empresa que é sucesso, né, de vendas na cidade, é um privilégio. Olha a empresa, 10 anos, né? Parabéns, não é fácil chegar 10 anos. Não, não é. Eu sei bem o que foi. Muitas emoções. Aham. Mas tem aí um pouquinho do nosso portfólio, né? A Ford Truck é uma empresa voltada para soluções sobre rodas. Nós desenvolvemos e produzimos lá baús e carrocerias para transporte de carga, né? Para todos os veículos, caminhonetes e caminhões da linha leve, baús de alumínio, baús lonados, carrocerias abertas, cabine suplementar, né? Para transporte de passageiros também. Nós temos também uma divisão de unidades móveis para embarcar todo tipo de negócio. Aliás, já fizemos lá um estúdio móvel de TV, né, para uma afiliada do interior de São Paulo. Bacana. E temos uma área, a gente costuma dizer que tudo que é fixo a gente torna móvel lá, porque a gente já fez pet shop sobre rodas, já fizemos quitanda sobre rodas, já fizemos consultório médico sobre rodas, palco móvel, inclusive pro Derico, que é músico lá do Jô Soares, a gente fez o palco para um projeto bonito dele. Então a gente tem transporte de carga, unidades móveis e uma unidade de serviços também para fazer toda a manutenção da frota dos nossos clientes, tanto de implementos rodoviários quanto de unidades móveis. Então, o nosso site é bem completo, tem o portfólio, tem alguns cases, né? Ali embaixo eu vi que apareceu ali os depoimentos de cliente, a gente sempre gosta de ver o cliente falando sobre o nosso negócio. Bacana. A gente tem um blog muito completo aí sobre o nosso setor, né, de implementos rodoviários, a gente fala sobre logística, fala sobre transporte, né, fala um pouquinho sobre a cadeia toda, né? Recentemente a gente tem falado muito sobre o Last Mile, o nosso negócio está mais voltado para a distribuição urbana de carga, né, os implementos da linha sobre chassi e um pouco também sobre a questão do EGS, a responsabilidade com o meio ambiente, o social, a governança, cada vez mais dentro do nosso negócio de transportes também. Então, tem um pouquinho de tudo aí, tanto no site quanto nas redes sociais que estão ali também. A gente está no LinkedIn, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, no YouTube e no TikTok. Para você conhecer um pouco desta empresa que é orgulho para a cidade de Guarulhos. Feito isso, Osmar, a gente começa mostrando imagens do dia 8, porque há uma preocupação do que aconteceu. O judiciário está punindo, né? Bloqueou as contas das empresas que patrocinaram. Olha as cenas lamentáveis. Ou seja, mexeu com o erário público, 20 milhões, né, despesa calculada. Essa imagem que você está vendo em casa, no canal 3 da NET, claro, canal 508 da Vivo. Obrigado a você que me acompanha na TV. Osmar, você que é empresário, esta imagem o mundo inteiro viu. Como é que se avalia a data de 8 de janeiro? Eu avalio como uma data triste, né? Estou dando até a minha opinião como cidadão, vi as imagens quando estava acontecendo, difícil de acreditar que aquilo está acontecendo, né? Como foi 11 de setembro, né? Aquelas coisas que você nunca viu, esse tipo de imagem. Acho que todo extremismo não é bom, tanto de um lado quanto do outro. Infelizmente, a gente tem hoje uma situação de polarização muito grande, metade da população de um lado, metade do outro, né? Mas eu acho que a democracia deve prevalecer. Então, são cenas lamentáveis, esse é um custo que a gente vai acabar pagando, eu acho que tanto do ponto de vista financeiro, Sim. quanto do ponto de vista de imagem para o mundo inteiro, isso é ruim, o ataque aos poderes. Fico triste que tenha acontecido, não entendo, estou acompanhando
confesso que meio de longe essa questão das investigações, parece que a informação chegou 3 dias antes, e aí dispensaram a guarda, depois não fizeram o relatório 3 dias depois, e aí como é uma coisa muito grave, eu acho que tem que ter uma CPI para apurar os fatos e punir realmente quem fez e quem financiou. Uns querem a CPI, outros não querem, então a coisa está meio esquisita, mas eu não concordo, achei lamentável e acho que deve ser apurado e os responsáveis devem ser punidos. Agora, obrigado, Lucas, pelas imagens. A política, ela vai ajudar ou vai atrapalhar a economia na sua ótica? Olha, eu tenho duas opiniões aí, né? Vamos separar em pessoa física e pessoa Fique à vontade. jurídica. Como pessoa física, né, eu venho acompanhando os governos todos, acompanhei o primeiro e o segundo governo do Lula, depois acompanhei o governo da Dilma, que foi quando nasceu a nossa empresa, lá em 2012, né, depois peguei o pedaço lá do Temer, os 2 anos, e agora o governo Bolsonaro, né? E eu acho que o primeiro mandato lá do Lula, a gente tinha uma expectativa muito grande, né, com essa questão da democracia, com essa questão do social, com essa questão de realmente mudar o país, acreditamos muito, né? Mas como pessoa me decepcionei muito depois quando vi o que aconteceu no Mensalão, depois no segundo mandato o que aconteceu lá com o Petrolão, depois a questão das pedaladas fiscais, e todo mundo preso, e preso o presidente daqui, presidente dali, presidente da República, o tesoureiro, etc e tal, coisas que a gente não tinha visto antes, né? Veio o governo Temer, passou 2 anos ali ajustando algumas coisas e tal, fez a passagem de bastão para o governo Bolsonaro. Eu acho que teve ali um pedacinho da questão trabalhista, né? Eu acho que teve um pedacinho ali de melhoria da lei das estatais, e aí entrou o novo governo. Quando entrou o novo governo, a gente viu um período aí de paralisação, né? Porque eu sempre tendo a olhar as coisas do ponto de vista de gestão. Toda mudança muito grande, você tem uma paralisia, né? Então sai o presidente, sai os ministros, troca a diretoria, troca o alto comando, exonera 10, 15, 20 mil cargos, traz 10, 15 mil. Então o primeiro ano, que foi o ano de 2019, foi um ano que a gente viu tudo muito devagar, no nosso segmento principalmente, né? A gente está muito ligado ao setor de transportes, então trocando as pessoas, a gente esperou muita coisa, até a coisa se ajeitar ali no segundo semestre de 2019. Aí veio 2020, veio a questão da pandemia, né, que pegou muito pesado, Sim. e aí eu acho que esse governo teve uma série de dificuldades aí por conta da pandemia, que é um negócio que o mundo inteiro conviveu com aquilo que não conhecia, né? Concordo. Pegou a questão da saúde, pegou a questão financeira, ninguém sabia exatamente que ações tomar, né? Vai para um lado, tá errado, tá certo, vai para o outro lado, tá errado, tá certo, e a gente acabou sofrendo muito com isso. Então, assim, como pessoalmente falando, eu vi coisas dos governos anteriores, né? Lá em 2003 até 2014, que eu não gostaria de ver novamente, né? Então, como pessoa, eu vejo agora o momento atual, os mesmos protagonistas, e a gente torce para que não veja o mesmo filme. 20 anos depois, eu acho que a gente amadureceu sob vários ângulos aí. Eu acho que hoje a gente tem a questão da imprensa, a questão da oposição, os meios reguladores. Eu acho que a gente tem condições melhores de ver o que está certo, o que está errado e tentar fazer uma coisa melhor. E estou confiando muito nisso, né? Então, não compactuei com tudo que aconteceu lá atrás, espero que a gente veja um cenário melhor agora. Olhando do ponto de vista pessoa jurídica, né? Nossa empresa nasceu lá em 2012, no governo Dilma, né? E que foi um governo que você tinha taxas muito interessantes no BNDES para financiamento de caminhão, todo mundo comprou caminhão naquela época, muito próximo da inflação, aquela coisa toda. Então, assim, abriu-se muito crédito naquele momento, né, para tudo, acho que construção, transporte, bens, linha branca e etc e tal. E depois a gente veio com 15, 16, muito difícil, né, e muito por conta das decisões que foram tomadas um pouco antes. Então a gente sofreu um pouco no 15, 16, que foi uma baita crise por conta disso. Quando veio o novo governo, a gente sentiu que o primeiro ano foi um ano complicado, né? Por conta da mudança, parou um pouco e tal. E aí veio um pouquinho de cada coisa, né? Primeiro, faltou saúde, né? Logo no começo de 2020, quando as coisas estavam se ajustando, veio a questão da pandemia e, infelizmente, muitas perdas, né? Eu acho que a gente bastante dificuldade para lidar com isso no início, muitas empresas fecharam, né? No nosso caso lá,
Felizmente, a gente conseguiu continuar, porque é uma indústria, no nosso caso, mudou o mix, né? A gente sentiu que empresas de construção, empresas de mudança, empresas de eventos, shopping, tudo isso fechou, mas em compensação abriu uma necessidade grande de transporte de alimentos, de medicamentos, o e-commerce cresceu muito, porque foi todo mundo para casa, então começou a comprar muito pela internet, manutenção de rede de TI, rede de telefonia, nós temos muitas frotas lá para atender as empresas de telefonia, as empresas de energia, as empresas de TI, então a gente conseguiu se segurar, mas a gente teve lá um 2020 muito difícil, começo de 2021, aí veio a vacina, melhorou do ponto de vista da saúde, faltaram os caminhões, né? Sim. E aí o primeiro semestre não tinha os caminhões, então a gente fazia os implementos, o caminhão não chegava e tal. Segundo semestre, os caminhões começaram a se ajustar, foi quando faltaram os semicondutores, e aí não tem semicondutor, não tem a parte elétrica, não tem a parte eletrônica, etc e tal. E eu acho que só em 2022 que a coisa se ajustou um pouco mais, né? E aí a gente teve aí 3 trimestres bons, até o último trimestre que a coisa paralisou de novo, porque aí começou essa questão da política, né? Vai mudar, não vai mudar e tal. E aí o mercado deu uma segurada, juro alto e tal. Então, Geraldo, fazendo um resumo para você, eu acho que nós tivemos aí os últimos 2, 3 anos bastante turbulentos aí, né? Sob muitos aspectos. E para nós empresários, o que a gente sempre quer é uma previsibilidade maior, que é isso que pega. Quando a gente monta aí um planejamento estratégico de empresa, agora é começo do ano, é hora de, né, finalizar o planejamento, você sempre precisa ter uma previsão. Qual que vai ser a taxa de juros, qual que vai ser o custo do dinheiro, qual que é a tua expectativa de aumento de venda, como é que vai ser a questão da despesa. E esse início de ano está difícil para todo mundo, porque essa previsibilidade a gente não está enxergando muito. Acho que essa é a minha visão. Olha só, hoje um deputado que faz parte do grupo de empresários ligados ao agronegócio reclamou da falta de critério do BNDES, porque, segundo ele, os empresários do setor estão reclamando da dificuldade de acesso para financiamento. A linha de crédito para caminhões. E aí eu gostaria do Lucas colocar na tela uma informação preciosíssima para o nosso público, porque às vezes você quer entrar no mercado, mas não tem informação. Olha só, no acumulado de 2022, a venda de caminhões pesados representou 50,98% no mercado total. Logo depois, vem os semipesados, com 27,55%. Em terceiro lugar, estão os médios, com 8,37%. E em quarto, os leves, com 8,15%. Por fim, os semileves fecham a lista com 4,95% dos emplacamentos. Esses dados, Osmar, significam um crescimento no mercado, mas, ao mesmo tempo, a linha de crédito, ela está fácil ou está difícil? Está difícil. Eu acho que o nosso segmento, e aí eu vou até ampliar um pouquinho esses dados, né? A gente vinha até 2019 perto de 100 mil, 101 mil caminhões vendidos no ano. Em 2020, que foi o ano da pandemia, esse mercado caiu perto de 12%. Nós emplacamos 89 mil e uns quebrados, quase 90 mil caminhões, até por conta da pandemia, as fábricas tiveram que parar. 2021, que a gente conseguiu retomar um pouco isso, foi uma grande alta, aumentou aí 40%, 42%, né, com um pouco mais de confiança no mercado, a questão da vacina, agora o mercado vai voltar, então cresceu, foi lá para 127 mil emplacamentos. E 2022, que são esses números que você relatou, a gente teve um ano muito parecido com 2021, caiu 2%, 2,12%. E a expectativa para 2023 é que a coisa permaneça assim, mas desde que você tenha as variáveis. E o nosso mercado, o investidor, quando ele compra o caminhão, né, que é um CAPEX, que é um bem durável aí, ele avalia 3 coisas. Número 1, confiança. Então,
ele dá uma olhada como é que está o país, né? Se está no momento que ele vai investir, que ele vai comprar, porque é um bem que vai durar bastante tempo, é um investimento alto, normalmente ele financia isso, então ele tem que ter confiança. O 2 é o acesso ao crédito a nível competitivo. Então, eu quero ter acesso ao crédito e eu quero que esteja num custo razoável. Sim. Com 13,75 de Selic, que é o custo atual, e isso é a Selic, né? Porque normalmente o crédito você consegue um valor maior, Sim. desanima muito. Quando ele faz a conta do payback, quando é que o dinheiro volta, essa conta vai lá para frente. Então, tem muita gente esperando, falou, bom, vamos esperar, né? A curva de juros tem que descer para poder ter aí uma porta de entrada no investimento. E um terceiro ponto que a gente tem escutado muito aí por parte dos empresários é a questão da insegurança jurídica, né? Então, nós estamos vendo aí muitas decisões que estão sendo tomadas que não favorecem para um ambiente tranquilo, né? Ingerência em alguns momentos aí do STF, a parte jurídica cada vez mais dentro dos negócios. A gente viu essa decisão recente aí de que mesmo aquilo que já foi trânsito em julgado pode voltar, né? Sim. Por decisões futuras. Isso cria uma insegurança muito grande. Então, aquele empresário que tem oportunidade de investir na compra de um caminhão, ou investir em alguma outra coisa, ou de investir no país, ou investir fora, às vezes ele investe fora, investe num outro segmento, ou segura, porque com 13,75 de taxa, às vezes vale mais a pena você investir o dinheiro do que correr o risco num negócio, sem previsibilidade. Eu acho que é isso que é o problema nesse momento. Olha só, eu vou fazer um break news, daqui a pouco a gente volta com o Osmar Oliveira, o CEO dessa empresa que é referência Ford Truck, Dani. Ford Truck. A Dani está aqui nos bastidores, eu garanto para você que eu vou acertar até o final do programa. A gente já volta. Estamos de volta ao vivo às 19h21, conversando com o Osmar Oliveira, falando, é o CEO da Ford Truck. Vou morar nos Estados Unidos. Vou morar nos Estados Unidos, Dani. Agora, Osmar, a gente sabe que existem segmentos que estão numa curva boa, dependendo do mercado de atuação. Por exemplo, rede de supermercados. Todo mundo tem que se alimentar. Não vai, na pandemia, todo mundo fechou, os supermercados estavam funcionando. Por quê? A cadeia produtiva passa por lá, né? No seu segmento, você procura trabalhar de que maneira para atingir esses nichos de mercados, porque você trabalha com todos, a concorrência, ao mesmo tempo, ela é benéfica, ela atrapalha. Como é que você consegue? Bom, primeiro, você falou da Daniela aqui, deixa eu falar um pouquinho, né? Que o pessoal está falando um pouquinho, é a Daniela, porque está corrigindo aqui a pronúncia do Geraldo no Ford Truck. Né? A Daniela é a nossa pessoa de comunicação e marketing, que está aqui nos bastidores, né? Filmando, fotografando e corrigindo o Geraldo aqui na pronúncia. Aliás, quando eu montei a empresa, a gente definiu por Ford Truck, a gente apanhou bastante no início, até que o pessoal começasse a entender, porque o Ford é uma brincadeira, né? Para caminhão, tudo que a gente faz lá acaba sendo para caminhão de alguma forma. Por isso que a gente brinca lá com o número 4, Truck, Ford Truck, para caminhão. E hoje a gente às vezes separa o número 4, né, Dani? Quando você pega o boné, às vezes a nossa logo e tal, você vai ver só o 4, com a estradinha. A gente colocou num losango amarelo, que é para simular uma placa de trânsito, que também é do nosso negócio. Então a marca tem alguma coisa por aí. Você tem inglês, 1, 2, 3, 4. For. For, então é for. For. Então, se você está me ensinando... Ô, Dan, você está me ensinando errado. Porque inglês eu manjo. Mentira, mentira, mentira. É duplo. Então, for. Então, 1, 2... Olha o meu inglês. 1, 2... Você quer falar comigo em inglês? Tá fluente. É isso aí. Pode descontrair, Osmar, por favor. Mas respondendo a tua pergunta, o nosso negócio, eu costumo dizer que ele tem um hedge natural, né? Uma proteção natural, porque como tudo é transportado, né? A gente costuma dizer lá na Ford Truck que nós já fizemos lá baú de alumínio para transporte de embrião congelado, né? Então sai da clínica, vai para onde vai ficar congelado e tal. Tinha lá toda uma preocupação com vedação, com temperatura controlada, etc e tal. É o início, né, da vida. E nós já fizemos frotas lá, infelizmente, no começo da pandemia, inclusive, para transporte de cadáver, né? Então também vai num baú, né? Vai para o ML, essa coisa toda tal. Então, alimento, medicamento, eletrônicos, mudança, fios e cabos, higienização têxtil, tudo
é transportado. Então, a gente costuma ver, inclusive nós prestamos índices aí para a FGV, para o BGE, alguns institutos assim, que assim como eles acompanham embalagem de papelão, subiu o consumo de embalagem, porque né, você tem mais necessidade, o mercado está aquecendo, né? Baixou o consumo, o mercado está caindo. Implemento rodoviário também está nessa linha. Como tudo é transportado, quando sobe o volume de venda de implemento rodoviário, você entende um certo aquecimento no mercado. Quando baixa, você entende uma certa retração. Então, o que a gente vê lá é mudança de mix. Você tem sazonal, mas no final do ano aparece o pessoal da cesta básica, supermercado, Black Friday, e-commerce, né, que é muito forte, aí passa. No início do ano você vê as frotas renovadas aí para manutenção de energia, manutenção de telecom e essa coisa toda. Meio do ano você já vê um outro público, então isso vai alterando, mas a necessidade, a demanda por transporte é o tempo todo. Você me perguntou também sobre a questão dos concorrentes, né? Eu gosto de chamar de competidores. Eu acho que tem um amigo que é o Alcides Braga, lá da Truque Van, que, né, uma referência aqui na cidade também, ele sempre fala que o bom concorrente melhora a gente. E eu acredito muito nisso. Então, empresas que trabalham da maneira correta, com um bom portfólio, recolhendo seus impostos, contratando da maneira certa, cuidando das pessoas e uma preocupação grande com o cliente, é sempre bom. A gente gosta muito, porque mexe com a gente, faz com que a gente né, esteja sempre desenvolvendo, treinando para estar sempre melhor. Isso é muito bom. Então, o bom concorrente sempre melhora a gente. Agora, perguntas pelo WhatsApp 997-821291. Estou acompanhando o programa pelo canal 3 da NET. Geraldo, eu queria saber do seu convidado, é momento de se investir na compra de um caminhão pequeno? Eu tenho vontade de trabalhar na linha de transporte. Eu gostaria de saber do seu convidado se o transporte de... Como é que é? Transporte de uma casa para outra. Você vai trabalhar com transporte, mudança, né? Seria isso. É um mercado crescente, você tem essa informação? O mercado de transporte, de mudança, é um mercado interessante hoje? Eu acho que o mercado de mudança continua acontecendo. O que eu vejo de alguns anos para cá é uma certa concentração nos grandes players. Você tem grandes empresas de mudança hoje que acabam concentrando muito. No passado cuidavam das grandes mudanças, hoje eles já estão muito competitivos mesmo no médio e mudanças de pequeno porte. Precisa fazer uma avaliação da sua necessidade. O que eu sempre digo, os clientes às vezes perguntam, né, é hora de entrar, não é hora de entrar, faço, não faço. É sempre interessante você investir num conjunto, caminhão, mais implemento, que não é um investimento baixo, e nesse momento, principalmente com a taxa de juros de 13,75, que ainda é muito alta, né? A gente está vendo aí as iniciativas do governo, a cobrança por parte das empresas para que a taxa de juro caia um pouquinho, e para isso tem uma lição de casa aí para ser feita. Eu espero que sim, né? Agora tem a questão do BNDES, que normalmente entra para ajudar isso, você até comentou aí do BNDES, que no setor de transporte sempre ajuda bem. Eu acho que vale. Se já tem um contrato em vista, ótimo. Então já tenho o contrato, vou investir no caminhão, mais o conjunto, porque eu já estou com o contrato ali. Se não tem, vai montar para depois procurar o cliente. Eu sugiro que espere um pouquinho, porque eu acho que tem uma grande chance aí da taxa melhorar e daqui a pouco vai ser melhor para investir. Você contrata um financiamento com taxa alta, você vai com ele até o final, né? Essa semana teve uma discussão do presidente com o presidente do Banco Central a respeito dos juros, né? Essa discussão, ela afasta o investidor na compra? Só tema espinhoso hoje aqui, né? Hoje, só bola dividida, né? E eu estou acompanhando bastante aí, acho que no mercado todo, essa disputa entre o governo, o presidente Lula, né, e o presidente do Banco Central. Assisti no Roda Viva essa semana o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, aí conversando um pouco, se defendendo das coisas todas, né? E uma coisa que ele estava falando que eu concordo é assim, a taxa de juro, né, e a Selic, ela é uma resultante de algumas condições, né? Então você tem inflação tendendo para baixo, é uma boa condição, você tem compromisso com a questão do teto de gastos, é uma outra boa condição, você tem o arcabouço ou a âncora fiscal, né, mostrando que você tem aí a receita suficiente para poder segurar as despesas, que vai ter uma responsabilidade com a despesa, é uma outra condição. E quando essas condições são favoráveis, você acaba
derrubando a taxa de juros, né? Não pode ser uma coisa que, puxa, joga a taxa de juros lá embaixo de uma maneira que você não tem os critérios. Agora, isso para a gente é fundamental, é o que eu falei, a questão da confiança, né? A questão do crédito e a insegurança jurídica são os 3 pontos que a gente mais ouve. Eu tenho conversado com muito transportador, muito empresário nesse começo do ano, e tem muita gente aguardando isso, falando, não, o juro precisa baixar para poder viabilizar. Tem muito projeto parado, o mês de janeiro, principalmente, foi um mês que a gente teve um volume de propostas muito grande, né? E fechamento nem tanto. Nosso mês de janeiro, na Ford Truck, foi 40% inferior do que o mês de janeiro de 2022. Então, do ponto de vista de negócio, despencou. Mas tem muita coisa represada. Então, muito empresário, não, espera um pouco, estou esperando o juros, espera um pouco para a gente ver como é que vai ficar a economia, como é que vai ficar isso, como é que vai ficar aquilo. E a gente está bastante confiante. Mas eu acho que o governo precisa tratar dessas questões para que o Banco Central, então, se sentindo mais confiante, caia. Eu gosto do modelo independente, porque vejo que os países do mundo que têm a coisa mais regulada têm Banco Central independente, mostrando exatamente como é que está a situação da economia do país. Agora, Osmar, esta concorrência, entre aspas, do Banco Central, né? Governo Federal, Congresso Nacional, e aí, de repente, a gente percebe que um lado da imprensa, ela procura mostrar um Banco Central, a importância da independência do Banco Central, é importante para a economia, isso nas principais economias do mundo, o Banco Central é independente, né? E o Brasil demorou para chegar a essa conquista. A partir do momento que o Banco Central se tornou independente, a nossa economia mudou. Como empresário, você acredita que o Brasil é uma piada pronta, só comece depois do carnaval, porque o empresário ele está aguardando acomodações para se definir, ou ainda a insegurança política e jurídica ela pode atrapalhar o rumo da economia? Eu acho que essa questão do só depois do carnaval não é necessariamente por conta do carnaval, né? Mas acontece porque o início do ano é quando as empresas estão regulando o seu budget, quando estão fazendo o seu planejamento estratégico, definindo o que vai fazer. Muitas empresas fazem contratações importantes no início do ano para poder fazer aquela largada, e aí começam os investimentos, muita gente voltando de férias, né? Logicamente e tal. Então, acaba coincidindo ali com a questão do carnaval, a gente sempre faz essa parada aí no carnaval e tal, e a coisa acaba acontecendo daí, mas não acho que é necessariamente depois do carnaval. E com relação ao Banco Central, e, enfim, ao Congresso, ao Executivo e tudo, o que eu acho, Geraldo, é que as instituições e os poderes, eles precisam ter o seu papel, né? E isso a gente demorou muito para conquistar isso, né? Como você falou agora do Banco Central, eu até vi posicionamento do presidente da Câmara, do Arthur Lira, essa semana, falou, gente, não vamos retroceder nessa questão, né? Isso é uma coisa votada, faz sentido, né? Vamos trabalhar para a gente poder baixar a taxa e não colocar na pauta essa questão de tira o presidente, muda, tal, porque tem muita coisa envolvida nesse negócio. E penso eu que, assim, colocar as pessoas corretas em cada papel é um direito nosso na democracia. Votar da maneira correta. Se a gente melhora como país, né, e melhoramos como pessoas. Por exemplo, lá na empresa, no final do ano, eu conversei muito com a turma lá, né, nem pendendo para um lado, nem pendendo para o outro, mas falando, olha, é importante que vocês pesquisem, né, vão atrás, entendam quem que vocês vão votar, quem vocês vão colocar lá. Acho que o voto nunca foi tão válido quanto agora. E a gente tem os poderes separados, né? Então você tem lá o Congresso que precisa legislar, precisa fazer o seu papel, você tem o Senado que precisa fazer o seu papel, você tem o Executivo para poder fazer, tem o papel do Judiciário. Outro dia eu vi o presidente do Senado até falando, né? Quando os poderes brigam ali, o Executivo com o Congresso, acaba vindo o Judiciário para tentar definir, e nem sempre da melhor maneira, porque ele não é executivo, não tem um cacoete do Congresso. E eu acho que o Banco Central é uma outra força, né? A gente acompanha. O que eu acho que no Brasil a gente tem diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos, o Banco Central brasileiro, ele tem a responsabilidade pela meta de inflação, né? Então a inflação tende para cima, você aumenta o juro para poder corrigir. A inflação tende para baixo, você pode dar uma aliviada no juro, porque, puxa, a inflação está tendendo para baixo.
E aí tem uma outra vertente, que é a questão do emprego, que é importante, né? Então, quando você começa a aumentar o juro demais, e aí ninguém investe, né? Ninguém consome, as empresas não vão, e aí você gera o desemprego. O Banco Central americano é diferente, ele é responsável por controlar a inflação, mas é importante, é responsável também pelo número do desemprego. Então, Sim. se ele aumenta demais a taxa de juro, ninguém investe e aí causa desemprego. Então, ele precisa ter esse equilíbrio que eu acho que é bom, né? E eu acho que é isso que pega, porque a gente tem um governo agora olhando bastante para a questão social, que a gente não pode dizer que não está vendo, né? Está a olho nu aí que a gente tem um problema social muito grande, e aí uma forma de fazer é baixos juros, o pessoal investe, gera emprego, vão embora, tal, não sei o quê, e acontece. Mas a gente sabe, né, já vimos isso no passado, que lá na frente tem um pênalti grande. Então, esse ajuste fino é importante. E eu acho que o Banco Central tem que conversar bem com o governo para poder, olha, você melhora um pouquinho aí, eu baixo um pouquinho aqui e tal, não sei o quê, e em algum momento acho que vão se acertar. E esquecer viés político, né? Acho que isso é importante também. Eu tenho acompanhado o comportamento da Ciesp, né? Que é onde os empresários de vários segmentos se aproximam do governo para discutir políticas públicas ou não, mas discutir a economia. Recentemente tentaram afastar o presidente da Ciesp. No seu entendimento, esta briga interna é ruim para o mercado? Eu acho que sim. E a gente tem duas casas, né? Você tem a Fiesp, que hoje é presidida pelo Josué, filho do José Alencar, ex-vice-presidente, e tem o Ciesp, que é presidido pelo Rafael Cervoni. Deixa eu me corrigir, Fiesp. Fiesp, isso. Eu participo do Ciesp Guarulhos e sou diretor de um departamento na Fiesp, lá na Paulista também. E recentemente a gente teve essa questão em relação ao Josué, porque o papel da Fiesp é sempre voltado para a indústria, independentemente de governo. Se é de direita, se é de esquerda, se é assim, se é assado tal, a gente está sempre pensando em políticas que favoreçam a indústria, porque vai gerar emprego, vai gerar receita, a gente vai pagar imposto, vai aumentar o PIB, vai contribuir com o Estado em geral. Sempre que a gente vê a condução da casa caindo um pouquinho para o lado, um viés político para lá ou para cá, aí tem esse calor, né? Todo mundo se junta aí, ó, né? Vamos corrigir a rota aí, e eu acho que foi isso que aconteceu. Corrigiu-se a rota e agora, enfim, vamos ver como é que a gente vai. Mas atrapalha. Quando você vê que tem essa coisa, sempre faz um barulho, né? E, enfim, não é bom. A gente sabe que a inovação ela está presente no mercado, né? Como se manter no mercado tão concorrido inovando? Essa é uma boa pergunta, né? Lá na Fortran a gente sempre procurou trabalhar muito essa questão da inovação. Então nós iniciamos lá em 2012 produzindo implementos para os RUCs, veículos urbanos de carga, e a gente definiu que todo ano a gente buscaria alguma coisa diferente, né? Até porque o nosso mercado ele já é um tanto comoditizado, né? Os implementos são um tanto parecidos, que a gente sempre buscou diferenciais. Então, em 2013, a gente começou a trabalhar para toda a linha sobre chassi, inclusive os veículos pesados, tocos e trucados. Em 2014, a gente começou a fazer os implementos isotérmicos para transporte de carga com temperatura controlada, então tem isolamento em isopor ou tem isolamento em poliuretano. Em 2015, a gente começou a fazer carrocerias para transporte de poste, para manutenção de rede de telefonia e rede elétrica. Em 2016, a gente abriu a unidade de serviços. Em 2017, a gente começou a montar as unidades móveis. Todo ano, a gente está buscando alguma coisa diferente, procurando digitalizar cada vez mais o nosso processo e automatizar cada vez mais o processo produtivo. Então, essa coisa da inovação que a gente busca com os nossos clientes, tentando entender o que eles precisam para a gente fornecer, porque a empresa tem que estar, lógico, mais direcionada para o cliente do que internamente, e também com os nossos parceiros e fornecedores, que sempre trazem boas ideias para a gente. E visitando feiras, né? Então, a gente tem a Fenatran, teve agora em novembro aqui, que é uma feira excelente. Eu não fui nessa última, mas na penúltima, na Alemanha, que é a IAA, que a gente tem a maior feira de transporte do mundo, sempre tem bons insights lá. Então, isso a gente costuma fazer o tempo todo. Tem que inovar, senão não funciona. Osmar, vou fazer o nosso último break news, daqui a pouco a gente volta. Vamos abastecer as canecas. Aguardem.
Vou pôr a foto aqui da Dani, viu? Ô, Lucas, você não colocou a foto da Dani aqui? O público, o fã-clube da Dani tá reclamado. Meu Deus, senhores e senhoras, quero me desculpar aqui, porque da próxima vamos colocar a foto aqui da Daniela, ou Dani, como queiram, essa simpática profissional da área de comunicação, muito bem articulada. Aliás, Osmar, quando eu conheci a Dani, numa Café com Negócios da Ação Comercial, aliás, dia 8 de março, tem um Café com Negócio na ENIAC, pós-carnaval vai estar aqui o nosso presidente, Silvio. A Dani falava da sua empresa que parecia que ela era dona, né? E aí, eu não sabia o papel dela da empresa, aí eu falei, quem é essa moça aí? É da Fortruck. Eu digo, mas ela é o quê? Aí eu me apresentei. Ou seja, quando você tem profissionais na empresa que você não precisa estar presente, é porque você conseguiu com que todos entendam a necessidade de conhecimento do negócio. É isso aí. Eu sempre digo isso lá, né? A gente passa 8, 9, às vezes 10 horas, as melhores horas do dia lá na empresa e os melhores anos da vida. Sim. Se não for bom, se você não se sentir, né, não ter essa sensação de pertencimento à empresa, sim, não funciona. Você está jogando vida fora. E lá a gente costuma dizer isso. E a Daniela, ela tem isso mesmo, essa vibração, essa vibe, essa energia. É difícil saber qual que é o papel dela lá, porque ela está em todos os cantos e sempre olhando a empresa com muito carinho, todos os detalhes, atendendo os clientes e, enfim, mesmo internamente, é importante ter pessoas com boa energia para que a gente tenha, né? Boa energia. É isso aí. Ó, essa coisa é engraçada. Eu estava hoje com o vice-prefeito, aliás, professor Jesus acompanhando o programa. Obrigado, vice-prefeito, professor Jesus acompanhando aqui comigo no WhatsApp, no nosso grupo de transmissão, mandando um abraço aqui. Esse Geraldo, manda um abraço para o nosso amigo Osmar. Estou acompanhando aqui pelo canal 3 da NET Claro. Está mandando um abraço pelo WhatsApp aqui. A gente tem um grupo de transmissão onde as pessoas falam perguntas. Não quero fazer pergunta, obrigado. Agora, Osmar, a gente sabe que hoje a família ela faz uma grande diferença nos negócios. Eu estive na sua empresa e observei com detalhe no chão de fábrica, né, que o pessoal do sindicato gosta de falar dessa maneira, chão de fábrica, né? O cuidado que as pessoas têm no manuseio do que estão fazendo, né? E você chegar há 10 anos no mercado, eu gostaria que o Lucas colocasse na tela, divide a tela um pouco, que a gente está concluindo a entrevista. Você permanecer no mercado 10 anos, significa que você leva esse mercado muito a sério, que você respeita esse mercado, de tal maneira que você investe na qualificação do seu pessoal. E aí, quando a gente fala em qualificação, é tudo. No bem-estar desse profissional. O sucesso da sua empresa significa que você, como líder, tem essa preocupação com todos. Por isso que eu iniciei falando da família. Sim, e eu fico muito feliz assim quando as pessoas tocam nesse ponto, né? A forma como a gente cuida e trata lá. Eu sempre falo que gente é tudo, né? Sim. A empresa é feita das pessoas, da energia das pessoas, da vontade. Então, fico muito contente quando vejo o pessoal realizando seus sonhos, seus desejos, seus objetivos. É um que compra a bicicleta, é um que troca a moto, é um que compra o carro, é um que compra o apartamento. Ontem mesmo, estava até compartilhando com o time lá de uma colaboradora que não está mais conosco, né? Mas que realizou o desejo de comprar o apartamento quando estava lá e depois foi mãe lá também, né? A gente tem sempre essa história dos bebês Fortruck e tal. Isso é uma alegria, porque a gente convive ali como se fosse uma família, passa as melhores horas do dia e muito tempo em conjunto, né? Tem que ser bom. E eu sinto que quanto melhor é a energia da equipe, quando as pessoas se sentem pertencendo, quando elas têm esse propósito, e a gente fala que a gente lá não produz o baú, o cider, a carroceria, nós criamos soluções de transporte, né? E a gente impacta em muita coisa, como eu falei aqui, né? Transportando
embrião congelado, é uma mudança. A gente tem os depoimentos de clientes lá, tem histórias lindíssimas, né? Então, quando a gente tem o Fortran entrega lá na saída, você recebe famílias inteiras lá, porque é o sonho, é o primeiro caminhão, sabe? Pessoas que passaram pelo Covid, foram lá e conseguiram comprar o caminhão. Outro dia foi um cliente nosso lá, que ele até agachou lá no pátio, na frente do caminhão, né? Ergueu as mãos, a gente até fez uma foto bonita dele lá. Então, é legal ver essas histórias. Tem a turma que pega o caminhão aqui para ir para o norte, para ir para o nordeste, para atravessar o país e tal. E é uma turma que está trabalhando, está produzindo, está tocando e é gente. Então, você tem que estar próximo. Eu sempre falo lá, eu sou o administrador da empresa, assim como é o soldador, como é o montador, como é o eletricista, como é o pintor. Nós estamos juntos, né? Então, pai de família, tem filho, tem esposa, tem amigo, tem não sei o que e tal. É tudo a mesma coisa, né? E quanto melhor está a empresa, né? É melhor para todo mundo. E eu faço questão de fazer isso, né? A gente vai conquistando e vai distribuindo e as pessoas vão crescendo e eu acho que é assim que funciona. Quero agradecer a você, porque a gente aprende quando traz um empresário que se preocupa com a formação do seu colaborador, e você tem essa preocupação, porque estive lá e conheci de perto essa tua preocupação, que você continue nessa caminhada mais 20 anos, 30 anos pela frente. Eu agradeço muito, prazer estar aqui novamente, sempre muito gostoso, muito bacana, me sinto muito à vontade nessa casa aqui, obrigado. É um prazer, chame quantas vezes quiser, na próxima a gente traz a foto da Daniela, coloca aí para ela participar de alguma forma também, e a gente está na torcida, né, espero que independentemente, né, até estava saindo lá da empresa agora, o pessoal, Osmar, vê lá o que você vai falar, hein, né, porque metade é um lado, metade é do outro, então tem que agradar um, tem que agradar outro e tal. Eu espero que a gente consiga unir, né, o país aí de uma maneira ou de outra para que a gente possa ter um bom ano, bons 4 anos aí e fique cada vez melhor para todo mundo. A gente lá está fazendo a nossa parte e acreditando que vamos ter um 2023 muito feliz. Então é isso que eu desejo para todos, para você também. E estamos lá, à disposição. Obrigado. Obrigado, Osmar Oliveira. Dani, obrigado. A você em casa, no canal 3 da NET, claro, canal 508 da Vivo, nas redes sociais. Eu conversei com Osmar Oliveira. Corintiano, Osmar? Santista. Primeiro anti-corintiano, depois santista. Você percebeu, Dani, por que é meu amigo? Porque santista sempre se dá bem. Brincadeiras à parte, obrigado a você pelo carinho da sua audiência. A gente conclui o programa de hoje com Diego Alves, tem louvor e adoração na tela.